feliz com esse convite que eu fiz. Ó, a minha convidada já acabou de entrar. Deixa eu chamar ela aqui. Gente, clica no aviãozinho. Vamos chamar mais gente para participar, tá bom? Tem muita gente aí para se beneficiar aí desse conteúdo hoje, né? Muita gente precisando se exercitar, não sabe com o que é melhor fazer. Olá, Olá! Boa tudo bom? tarde! Tudo Tudo bem, bom? Patrícia? Tudo bom, e Tudo bem, você? tudo bem. Tô aqui Até que ajeitando enfim a luz. chegou o dia da nossa live. Chegou, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, muito obrigada. É sempre bom, né, poder falar do meu trabalho e contribuir Sim, aí. Mas eu eu agradeço o convite. imagina, eu que estou honrada de receber você aqui e vamos fazer uma super live hoje falando para essas mulheres que precisam tanto, né? Que estão numa época tão complicada da vida e às vezes estão perdidas, né? Sem saber o que fazer, qual a melhor forma, enfim. Vamos falar Com hoje, certeza. vamos falar hoje sobre como se exercitar, a melhor forma, tudo que elas podem fazer aí da melhor forma. Ótimo, conte É, comigo. Vamos motivar a mulherada aí para treinar. isso mesmo. E eu tô sabendo que depois daqui você vai fazer uma live lá no YouTube, não é isso? Isso mesmo, porque tem muita gente me perguntando sobre o programa. Eu falei, eu vou fazer lá, porque aí fica mais restrito, eu consigo tirar dúvida das meninas. Então, às 18h15, eu vou fazer especificamente sobre o meu programa de exercício, lá no meu canal Ah, do YouTube. isso aí, tá vendo, gente? Saindo daqui, já segue ela lá na Menopausa Fit, já vai lá no YouTube para ter mais detalhes aí do super programa de exercícios que ela tem. Isso Então, mesmo. Bruna, eu vou Sejam deixar você. bem-vindas, meninas que estão chegando. Deixa eu falar um oi aqui para as meninas que estão chegando. Ainda não consegui Sim. ajeitar minha luz aqui. Mas olá para todo mundo que está chegando. É isso que a Patrícia falou. Mandem aviãozinho aí para vir mais gente e Isso. vamos entender um pouquinho. Aham. Bruna, eu vou pedir para você se apresentar para quem ainda não te conhece, que está aqui, para depois a gente entrar propriamente dito no assunto. Tá ótimo. Então, eu sou a Bruna Oneda, fiz faculdade de Educação Física, mas aí depois eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na área de saúde da mulher. Então, há alguns anos eu venho trabalhando com mulheres no climatério, especificamente no climatério, e desde o mestrado, na verdade foi um projeto bem longo, que durou 10 anos, então desde de 2003, mais ou menos, até aproximadamente 2013, a gente tocou esse projeto e a gente estudava mulheres no climatério, fazendo ou não reposição hormonal, né, que é um tema bem polêmico, e a associação do exercício. Então, a gente estudou quanto que o exercício, de fato, contribuía aí para os sintomas da menopausa, independente da mulher usar ou não o hormônio estrogênio. Então, aí desde então eu tenho um estúdio presencial em São José dos Campos, onde eu moro, eu tenho um estúdio de personal onde eu atendo. E desde há um ano, exatamente um ano, eu criei esse programa online, que é um programa de exercícios específicos. Assim, eu juntei tudo que eu tinha aprendido na teoria com tudo que eu vejo na prática e aprendi na prática e criei esse programa online. E aí hoje já são mais de 1.000 mulheres aí no método, então é um programa bem bacana. A ideia é essa, assim, o climatério é um período muito turbulento, é um período muito difícil da mulher se encaixar. Então, a ideia é fazer com que ela melhore todos os sintomas e, de quebra, aí, né, ainda tem uma aparência do corpo melhor, que acaba melhorando um monte de coisa, né, Patrícia? É verdade. Na realidade, a gente já. Acho que a maioria já é resistente quanto a exercício físico. E aí, quando chega nessa época, a gente, além de ser resistente, a gente ainda tem todos os sintomas, né? E aí a gente acha que aí mesmo é que não dá para fazer, mas é o contrário. Aí é que a gente tem que correr atrás
para o exercício poder ajudar a gente a sair da situação que a gente fica, né? Exatamente. Muitas mulheres acham que, tipo, não vão dar conta do exercício. Até um dos motivos da minha próxima live é isso, assim, será que eu vou dar conta? Por quê? Porque fora os sintomas característicos, assim, de calor, de insônia, a mulher, ela tem muito cansaço e muitas dores. Então, essas dores que muitas vezes ela não consegue interpretar o que que é. Ah, eu tô com problema no joelho ou isso tem a ver com a menopausa? Eu tenho uma hérnia de disco ou isso tem a ver com a menopausa? Então, isso acaba travando muitas mulheres para começarem a fazer exercício. Principalmente as que ficam muito tempo paradas. Então, a mulher que está mais sedentária, a mulher que entra na menopausa sem fazer exercício, ela acaba sofrendo mais. Então, tem toda uma questão fisiológica, que a gente até vai conversar aqui, né? Mas tem uma questão também de interpretar o climatério como mais uma fase da vida. E cada vez vai ficando pior. A próxima etapa seria a terceira idade, né? Então, se a gente passar o climatério e chegar, a gente vai estar na terceira idade. Então, a ideia é compreender essas diferenças, entender o que está acontecendo com o corpo e ir driblando os sintomas. E hoje existem 1001 maneiras, não só o exercício, né? Claro, mas milhares de métodos e técnicas, e a gente precisa correr atrás disso, né? Eu acho que é por isso que a mulherada está aqui, porque quer entender, quer aprender. Eu falo muito que o conhecimento é poder. Que na hora que você percebe, né, que você... O que está acontecendo? Assim, muitas mulheres me procuram, Bruno, mas o que está acontecendo? Parece que não sou eu, parece que eu fui abduzida por um outro planeta, né? Um outro ser tomou conta de mim. Exatamente. A menopausa se apossou, assim, de mim. Então, assim, uma vez que você compreende tudo isso, tudo fica mais fácil, né? De driblar. Então, essa que é a ideia, a gente trazer esse conhecimento mesmo para as mulheres. É isso aí. Então, vamos começar falando. Eu queria que você explicasse para a gente o que acontece com o nosso corpo, né, quando a gente entra na menopausa. Né? A mulher vem, assim, eu diria que ela passa de um... Assim, eu, aos 40, me sentia plena e absoluta. Acho que eu me sentia na melhor forma de vida, né, de tudo. Mas aos 50, eu acho que eu me sentia, nunca tinha me sentido pior. Então, assim, foram 10 anos de uma transição muito intensa, né? Ui! Ih, gente, caiu. Peraí. Caiu o celular. A transição da menopausa, né? Menina, eu fui falar, viu? O troço até despencou aqui. É a transição. Então, e aí... A transição é assim mesmo. A gente vem, bom. Turbulenta. Né? E aí a gente não entende tudo. O que acontece, né, nesse período com o corpo da gente? Explica aí. Fala legal, aí. Ó, eu acho até legal, Patrícia. Até vou voltar um pouquinho antes. Quem já assistiu minhas lives ou quem nunca viu sabe que eu gosto de falar, de explicar. Então, vamos entender. Então, assim, o climatério é um período, né, da vida que pode ir a partir dos 40, 42, 43, até os 55, 60 anos, na verdade. É um período que a mulher já começa a sofrer algumas alterações, já começa a perceber que o corpo está estranho e tal. Mas geralmente é o que você falou. Aos 40, a gente se empodera da maturidade, né? Muitas mulheres chegam ao auge, né, da carreira. Então, a gente, por mais que o corpo já deu uma mudada, a gente ainda tem energia, fôlego. Muitas mulheres hoje estão tendo filho aos 40. Então, assim, é o começo do climatério, mas a gente não sente muito. Quando a gente vai aproximando da menopausa, que são uns 2 anos antes da última menstruação, é quando a gente já tem uma decadência maior de alguns hormônios específicos, que são os estrogênios. E aí, quando eles começam a diminuir, a gente começa a ter mais sintomas, e aí é meio que ladeira abaixo, principalmente se a mulher se entrega, né? Principalmente se a mulher não tem uma boa estrutura, e você, como psicóloga, sabe muito melhor do que eu o que significa isso, né? Tudo piora, né? Na realidade, tudo vai piorando.
E aí é o que eu digo, se você vem com uma boa estrutura emocional, física, você segura melhor o tranco. Se você já vem capengando, aí vem parar no meu atendimento, não tem jeito. Exatamente, exatamente. E aí, essa redução, né, do hormônio, que para algumas mulheres acontece mais cedo, para outras mulheres acontece mais tarde, essa redução do hormônio, ela traz sintomas não só específicos, não só sintomas, vamos pensar assim, sensações como o cansaço, a fadiga, como alterações fisiológicas, alterações que acontecem no nosso corpo que muitas vezes a gente nem sabe que está acontecendo, tá? Então, as principais alterações que a gente sente, percebe, são alterações na aparência do corpo. E o que a gente não percebe são alterações que estão lá no nosso coração, nos nossos vasos, são alterações cardiovasculares, que a gente pode falar disso também. Mas o corpo, o que muda? O que principalmente acontece? Os estrogênios são hormônios que nos dão os caracteres sexuais femininos. Então eu olho para você, eu vejo em você uma mulher, porque você tem contornos femininos, a mulher ela é mais arredondada, tem a mama, a coxa é arredondada. E a diminuição do estrogênio faz exatamente isso, que a gente tenha uma característica mais parecida com o corpo masculino. Até aí tudo bem, quem tem coxa muito grossa, quem tem bumbum muito grande, até começa a achar legal, né? Nossa, que bom, minha bunda não tá mais tão grande, minha coxa não tá tão grossa, meu culote sumiu. Só que a gente tem um redirecionamento para a aparência do corpo masculino, que é gordura na barriga. Então, assim, eu até tô começando por essa mudança, porque é o que a gente mais sente, é o que mais incomoda a mulher. Então, antigamente, ela podia ter uma alimentação, eu vou dizer normal, não precisa ser uma bitolada do fitness, mas assim, conseguia ter uma alimentação que, sei lá, final de semana comia uma pizza, tomava uma cerveja, durante a semana comia um docinho ou outro ali. E aí, quando chega na menopausa, fazendo exatamente isso, a gente começa a engordar. Então, muito. Exatamente. E aí, pensando assim na aparência do corpo, o que acontece? A gente acaba tendo uma diminuição dessa gordura na perna e no quadril, então a gente fica reto embaixo, e essa gordura vem pro tórax. Então, muitas mulheres ganham pescoço, peito, mama, e as costas ficam quadradas, e a barriga, né? A barriga é cruel. E aí, até entrando, assim, ó, se eu estiver falando muito, você fala, tá, Patrícia? Não, tá ótimo, eu tô adorando. Tesoura aí. E aí, a aparência da barriga, muitas vezes a gente tem a barriga, que é a gordura embaixo da pele, que é a gordura subcutânea, que fica embaixo, tipo a gordurinha em volta do umbigo, aquela gordura que a gente pega, vamos dizer assim, que a gente chama de gordura subcutânea. Mas o grande problema é a gordura visceral. Então, muitas vezes, a gente até acha que a nossa barriga está ficando mais retinha, mas ela está ficando maior. E aí, da onde vem, né? O que está esticando? Está vindo uma gordura de dentro para fora. Então, essa é a gordura que a gente chama de visceral, que é uma gordura que aumenta o risco de infarto, derrame, trombose, todas as doenças características do homem, né? O homem de 40 tem medo de infartar. A mulher de 40 nem pensa em infarto. Mas quando a gente está nos 50, o nosso risco de ter um infarto é muito parecido com o dos homens. Então, de maneira geral, assim, eu acho que esse é o que mais incomoda. Mas aí a gente também não pode deixar de pensar no que atrapalha a mulher. Então, 2 sintomas que muito característicos são os calores. Então, as ondas de calor ou fogacho, né? Elas diminuem muito a qualidade de vida da mulher, seja na aparência do dia a dia, né? Questões do dia a dia, de tipo, começa a suar, e aí suja a roupa, fica com vergonha, porque parece que tá todo mundo olhando para ela, e na verdade muitas vezes ninguém tá vendo que ela tá suando, né? Mas como vem o calor, parece que vem todos os holofotes, né, para a mulher. E aí, além disso, o calor, a insônia,
que é o que eu vejo que mais atrapalha a mulher, que está relacionado muitas vezes com o calor. Então, a mulher acorda à noite por conta do calor, perde o sono, ou a insônia por si só. Assim, ela tem dificuldade de começar a dormir, ela acorda muito cedo. E aí não dá para julgar também, falar que você é preguiçosa, você não gosta de fazer exercício, porque muitas vezes esses sintomas a deixa incapacitada, né? Esgota, né, gente? Deixa prostrado. Você fala assim, Bruna, eu não tenho coragem de levantar do sofá à tarde. Eu até faço as obrigações da casa, mas à tarde, assim, a minha vontade é ficar estatelada no sofá. Então, são sintomas mesmo, característicos, e existem várias formas da gente tentar aliviá-los, né? Que eu acho que é o grande vilão, assim, é o grande vilão, não, é a grande sacada, é você contornar esse vilão e ver, assim, como que você pode driblar tudo isso para ter uma menopausa, eu diria, menos turbulenta e menos sofrida, né? Sim. E aí cada uma vai ter um caminho bem particular nesse sentido, né? De ir testando e vendo o que vai funcionando melhor, né? Porque cada organismo vai ter, né? Os sintomas variam de mulher para mulher, a intensidade. E aí, assim, embora o caminho seja mais ou menos o mesmo, né, que a gente tenha que trilhar, cada uma vai ver a forma que vai funcionar melhor, como vai conseguir encaixar aquilo da melhor forma na sua vida, né? Então, assim, qual o horário que se sente melhor para poder se esforçar para fazer um exercício? Enfim, vai ter que ir aí buscando, né? E se empenhando, né? Tem que ter compromisso nessa história. Exatamente. E você falou uma coisa muito importante, assim, apesar dos sintomas serem muito parecidos e para algumas mulheres, alguns sintomas são mais doídos, entendeu? Doídos no sentido, assim, que envolve outras pessoas. Então, às vezes, a insônia, ela acorda, se ela mora sozinha, ela pega o livro, acende a luz, vai ler, ela vai, sei lá, fazer uma yoga, uma meditação 2, 3 da manhã. Se você tem um companheiro, uma companheira, alguém ali que dorme do seu lado, não dá pra fazer isso. Tipo, putz, tô aqui, não posso nem me mexer na cama, porque senão a pessoa vai acordar. Fora o ar, entendeu? né? Já viu o ar-condicionado? Começa essa briga do ar-condicionado, né? Como é que é? Bota mais frio. Aí o marido tá morrendo de frio. Aí, de repente, ela começa a sentir frio. Aí desliga o ar. Exatamente. E a vida inteira a mulher nem queria o ar e o marido queria o ar frio. Porque o homem tem mais calor mesmo. Então, eu acho que isso é bem importante para a mulher entender, né? Tipo, o que de fato me incomoda, o que de fato diminui a minha qualidade de vida e como eu vou driblar. Então, por exemplo, o calor. Tem até uma aluna minha presencial, ela entrou no começo, eu não sei se ela tá aí ainda, a Fátima. E a Fátima, ela falou, eu sinto o calor, mas eu não deixo ele crescer em mim. Assim como, sabe, um controle de um sentimento mesmo. Você briga no trânsito, sabe assim? Tipo, alguém não briga. Alguém te faz um negócio no trânsito, você fica pé da vida. Então, tem várias formas de você driblar aquela situação. Você xinga a pessoa, correndo risco ainda dela revidar, né? Ou você... Tipo, sem saber se ela tá armada. Exatamente. Ou você respira fundo e fala assim, não, vou fingir que não foi comigo, que não aconteceu e tal. E os calores, a mesma coisa. Essa aluna, ela fala muito pra mim assim, bom, veio o calor, eu não deixo ele crescer. Eu não fico... Aí a Fátima tá aí. Ela tá aí. Eu simplesmente percebo, estou com calor, respiro fundo e deixo ir, porque são poucos minutos. Obrigada, amiga, por você estar aqui. São poucos minutos do dia que a pessoa vai passar por aquilo, do dia, várias vezes ao dia. Então, se ela deixa aquilo crescer, é muito pior, é muito pior. Então, é importante a mulher perceber isso, e aí a gente usa um termo que hoje não é bem visto, assim, né, no mundo digital, que é o empoderamento. Mas empoderar-se do que você sente, entender, compreender o que você sente, o que judia de você, para você poder avançar, porque senão é muito fácil culpar a menopausa por todos os problemas da sua vida, né? Sim. E aí não adianta, né, a gente ficar colocando tudo a culpa na menopausa,
E a gente mesmo acaba se acomodando nesse murmurar, né? A gente passa a murmurar, que eu falo, né? A gente só murmura e não faz nada, né? E não, porque a gente não se apropria que é nosso, é um processo nosso, né? E que eu acho que a gente tem que se apropriar e dizer, não, esse sou eu que tenho que resolver. Pelo menos eu tenho que me encarregar de tentar descobrir o que alivia, né? O que eu posso fazer. Porque a gente sempre pode fazer alguma coisa, né? Ah, com certeza. E eu acho que hoje, né, aqui a Leila tá aí também, que é uma que adotou super a menopausa, né? A Leila Rodrigues aí do Menos Pausa Mais Vida. E nós, Menopausa é ótimo. menopausa. E nós, assim, tem muita informação. No meu período de mestrado, doutorado, eu só conseguia aprender estudando artigo científico em inglês. É assim que a gente estuda, os profissionais. Só que hoje os profissionais estão disponíveis gratuitamente na rede social, fazendo esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje. Então, assim, não se apropria e não faz a mudança a mulher que não está preparada. Então, sabe, tem o luto, tem a vivência, tem o sofrer da menopausa, que vai acontecer para todo mundo. Mas tem mulher que está preparada para dar o grande passo e tem mulher que não tá, que fala, não, eu quero continuar assim, para mim tá bom, tá todo mundo me bajulando na minha casa, meus filhos acham que eu tô doente, porque eu tô na menopausa, o meu marido sabe que eu tô na menopausa, então não encosta em mim, não preciso transar. Então, assim, para mim tá bom desse jeito. Não estou preparada para mudança. E aí tem outras mulheres que não, que vêm, que procuram, que falam assim, não, eu tô na hora. Já deu, né? Já deu. Agora eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Que é o que eu falo para as meninas no programa. Tá, se você não tá... Ah, eu não consigo treinar em casa. Então, se você não está preparado para fazer essa mudança, então não faça, porque hoje todo mundo treina em casa. O Brasil treina em casa. Apesar de alguns lugares aí voltar à academia, foi a mudança. Ah, eu não gosto de celular. Quem não gosta de celular na pandemia ficou isolado do mundo. Então, são adaptações que quando você está pronta, você tem que fazer. O mundo te exige, a sua vida, né? E os seus próprios familiares um dia vão chegar e falar, puta, já tá na hora, né, mãe? Já deu, né, essa menopausa? Tipo, vamos andar, né? Eu acho que essa que é a ideia, né? É o ideal, né? Eu acho que uma hora a ficha tem que cair, né? Eu vejo também muitas mulheres, eu acho que até certa forma é normal. Elas ficarem presas no luto do que elas estão perdendo, né? Então é assim, antigamente aí vem um monte de coisa, né? Antigamente eu usava salto alto até para ir na padaria, agora eu não consigo. Antigamente eu bebia e não tinha, bebia chopp, bebia cerveja, não tinha barriga. Antigamente, olha, mas é tanto do antigamente, ou então antes, né? Antes eu isso ou aquilo. Cara, só que é assim, a vida muda, né? A gente vai mudar e não tem muito por onde correr, né? Então, assim, só que algumas são mais resistentes. Eu brinco que elas ficam lá no topo da montanha e elas não querem descer. Elas ficam lá agarradas e não adianta. Então, eu acho que vai chegar um momento em que a ficha vai cair, ou por elas mesmas, ou pela família, pelas pessoas que vão começar a... Tipo, né? Ó, vamos embora, né? Vamos caminhar, porque não dá para ficar só nessa posição de vítima, ou só murmurando, ou só, porque senão a gente vai começar a ficar chata, né? Vai começar a destoar o negócio, né? E aí não flui, né? Os relacionamentos não acontecem, começam a ter problemas, enfim. Muita coisa começa a não funcionar, né? E aí acaba que fica pior, né? Exatamente. E assim, é exatamente o que você falou. É importante viver as perdas, né? Entender o que não é mais. Não te pertence mais o corpo de 20. Tem um monte de coisa. Principalmente, eu acho que a aparência, né? É mais difícil a gente ir se adaptando e mesmo com as
tecnologias e com tudo que a gente tem de tratamento estético, não tem muito como driblar, mas uma hora tem que dar o passo, seja porque te cobram, seja porque você se cobra. E eu vejo muito do exemplo também, sabe? Seja porque você viu que a sua amiga mais velha que você conseguiu, né? Eu acho que é uma coisa bem bacana da mulher nessa fase é que ela não tem essa concorrência, né? A mulher de 20, 30, ela é muito competitiva, ela tem que se mostrar muito. Eu percebo isso. E a mulher de 50, ela não quer mais concorrer. A mulher de 50, ela quer ser feliz, ela quer estar tranquila. A Então, gente não quer mais guerra com ninguém. exatamente. Então, muitas vezes, ao ver uma amiga, ou ver alguém que está na mesma situação e que deu a volta por cima, tá bem, se sente bem, sem sintoma e principalmente com o corpo melhor, isso eu acho que melhora muito. Então, assim, a gente sempre faz, eu tento sempre fazer isso no programa, esses reforços, mostrar quem conseguiu, mostrar quem tá indo, porque é bem importante. Muita gente fala, ah, Bruno, você fala isso porque você não tá na menopausa, você tem 43 anos e tal. Eu falo, não, eu falo isso porque eu já transformei a vida de muita gente. E a prova tá aqui, ó, minhas alunas aí, tem várias aluninhas aí minhas, e assim, essa é a ideia, né? Você se espelhar em algo que você acredite, se espelhar em pessoas que são reais, que têm os mesmos problemas, que passam a própria psicóloga, você, Patrícia, como psicóloga, passando exatamente pelos mesmos dilemas da menopausa. E exatamente por isso que você ajuda mais, né? Você tem um quesinho Empatia, a né? mais, exatamente. A gente consegue ter mais empatia, porque a gente sabe o que é, sabe quanto é difícil, né? E a gente meio que tem sempre alguma coisa a dividir, a acrescentar, a ensinar, né? Ajudar, né? A gente é tipo assim, me dá a mão aqui que eu tô um pouquinho, né? Eu vou te ajudar, né? Tamo junto. É isso aí. Exatamente, e vários aspectos aí. Tô vendo aí algumas alunas falando, a Rosângela, uma aluna minha que está aí também, um exemplo de superação e de volta por cima. E é isso, eu acho que a mulher no climatério, ela já tem essa característica de já ter ajudado. A mulher é muito mãe, né? Eu nunca fui mãe, mas eu me sinto mãe de 500 alunas do programa, eu me sinto mãe dos meus alunos presencial. Não no sentido mãe, que é trazer, né, cuidadora, vamos dizer assim. Sim, A mulher a tem gente muito cuida. e isso é a vida inteira. E quando ela tá nos 50, que ela passa por tudo isso, as amigas, ela gosta de cuidar também das amigas. Então eu percebo muito isso nos grupos, assim, que a gente faz reuniões e tal, e dela ajudar o outro. E o quanto que isso também faz bem para ela. Né? O quanto que isso faz bem, do tipo, eu não sou mais uma inútil. Uma palavra que eu falei para minha amiga, porque perdeu o marido, ou minha amiga, porque não tá tão legal, isso mudou a vida dela. Então, é muito mais, né? Eu acho que a gente tem que olhar a menopausa como muito mais do que simplesmente uma decadência hormonal. Enquanto o hormônio está caindo, é a sua possibilidade de tantas outras coisas. E assim, é lindo. Assim, eu amo esse projeto. Eu postei até ontem no meu Instagram pessoal, assim, eu trabalhando. E o quanto que é bom isso, quanto que é bom ajudar e perceber a melhora das pessoas, sabe? Isso é muito gratificante. E eu acho assim, Bruna, também o seguinte: quando a gente chega na menopausa, a gente já chega com todas as ferramentas que a gente precisa para passar por ela. Sabe, a gente já tem uma experiência de vida, a gente já deveria, pelo menos, né? A gente carrega uma história já, sabe? Eu acho que na medida em que a gente começa a olhar para dentro da gente, a gente vai encontrar todas as ferramentas que a gente precisa para lidar com essa situação e para ajudar outras a fazerem a mesma coisa. Né? Então, eu acho que é um momento, não só a menopausa, como a meia-idade, é um momento em que fatalmente a gente vai ter que dar uma parada para poder, que nem eu falo, recalcular a rota, sabe como é que é? É tipo assim, a gente para, olha para trás,
né, ver todo o caminho que a gente percorreu e aí a gente tem algumas opções pela frente. E isso é tão legal porque nesse momento a gente pode fazer essas opções. Às vezes a gente até ali não teve chance, né? A gente não teve essa opção, a gente só teve aquele caminho, a gente foi levado, né? Na maioria das vezes. São cobranças sociais, são cobranças familiares, é o papel que a gente assume, né, no mundo e que empurra a gente por aquele determinado trajeto. E aí, nesse momento, a gente tem a liberdade de escolher, né? Eu acho isso muito legal e é muito precioso isso, porque ali a gente não só tem a liberdade, como a gente tem a sabedoria para poder escolher aquilo que a gente quer. Né? A gente já tem a autoridade, né? Já tem a gente já se conhece o suficiente para poder falar, não, isso aqui é a minha praia, por aqui que é isso que eu gosto, é isso, a gente já sabe. Então é muito legal esse assim. Eu acho que tudo depende da forma como a gente olha, né? Então, se a gente. É bem a história do calor, né? Se a gente ficar, ai meu Deus, ai, começou o calor, ai, agora eu vou ficar tanto tempo, né? A gente tem que aprender a se controlar perante aquelas adversidades, né? Tipo, dizer para a gente mesmo, né? Não, eu sabe lidar com isso, né? Eu vou, se eu não tenho, eu vou buscar qual a melhor forma. Então, é muito também a postura que a gente tem na vida, né? Eu acho que quando a gente se responsabiliza, fica, sei lá, Não, exatamente, perfeito isso. Na verdade, tem que chamar na Cinti e recalcular a rota, falar, não, eu não quero, isso aqui não me faz bem, eu preciso tal e tal coisa. Eu acho que é bem importante. Eu acho que um primeiro passo é o conhecimento, né? De assumir, assim, nossa, eu não sei nada. Eu tenho muitos profissionais de saúde que acabam entrando no programa que falam, meu, eu não sabia como que era a menopausa, e aí assistindo suas lives e tal, eu acabei vendo a importância de conhecer o processo que eu tô passando, né? Então, eu acho que essa questão do conhecimento é bem importante. Mas acho que a gente deu uma viajada no que a gente tinha pensado, né? O que mais de perguntas aí? Deu. Fala pra gente, Bruna, como é que o exercício físico pode ajudar a mulher na menopausa? Onde entra o exercício? O que ele ajuda? Legal. É só explicando aqui para as meninas. Antes das lives, a gente sempre programa, né, gente? Eu perguntei para a Patrícia, quer deixar rolar? Aí ela falou, não, vou te fazer umas perguntas. Mas por que eu pergunto se quer deixar rolar? Porque eu vou falando, né? Mas vamos lá. Então, assim, vamos entender um pouco desse contexto do exercício. Eu acho que a gente tem que pensar partindo dessas alterações que acabam acontecendo. Então, a gente falou do calor, eu falei do aumento da gordura e tal. Mas tem algumas outras alterações que acabam acontecendo com a mulher nessa fase, como, por exemplo, a diminuição de músculo. Então, muitas mulheres perguntam assim, olha para a flacidez, né? Eu me sinto muito mais flácida. Eu, com um olhar mais clínico, vamos dizer assim, já falo assim, não, o problema nem é a flacidez, não é a aparência. O problema é que esse músculo aí que você perdeu vai te fazer falta. E muito perto, muito junto, assim, vamos dizer, em paralelo com essa perda de músculo que a gente tem uma diminuição de osso também. Então, a gente sabe que um dos grandes vilões aí, um grande problema da mulher na menopausa é a osteoporose. E isso, tanto a diminuição de músculo quanto a diminuição de osso, que o músculo a gente vê, o osso a gente não vê, né? Então, o músculo dói mais, a flacidez dói mais. E tanto um quanto o outro contribuem para o que a gente chama de massa magra no nosso corpo. Então, eu tenho a gordura e eu tenho os músculos, os ossos, os nossos órgãos, tudo isso é o que a gente chama de massa magra. Uhum. E quando a gente diminui essa quantidade de massa magra, proporcionalmente o nosso metabolismo diminui. Então, muito mais do que uma questão estética, a diminuição do metabolismo acaba interferindo em outros fatores.
Então, como o acúmulo, por exemplo, dessa gordura no abdômen, que aumenta o nosso risco cardiovascular. Então, eu falo muito de metabolismo, E aqui no Menopausa Fit, a gente não está pensando no metabolismo única e exclusivamente para ela melhorar o corpo dela. Sim, eu também penso nisso. Mas eu estou vendo o metabolismo como um processo fundamental de estar acelerado para evitar problemas futuros. E aí, se a gente for pensar neste âmbito aí, o exercício, ele ajuda a você perder menos massa muscular. Então, isso já é a primeira coisa. Se você está engajada num programa de exercícios, você já perde menos massa magra. Osso e músculo, tá? Não vou falar só massa, só músculo, porque osso também. Então, o simples fato de se engajar. E que exercício? Qualquer exercício, tá? Então, não é única e exclusivamente um ou outro, não é só caminhar, tal. A gente fazendo exercício perde menos massa magra. Fazendo exercícios específicos, a gente consegue ter de volta músculo e osso. Então, geralmente, que tipo de exercício que promove isso são os exercícios com peso. Então, por isso que eu falo específicos, porque a caminhada, andar de bicicleta, isso daí qualquer um pode fazer, mas você precisa de exercícios específicos para regiões específicas que sofrem mais na menopausa. E aí, a gente consegue com o exercício essa volta do metabolismo. A volta do metabolismo vai ajudar o que a Lisandra aí está perguntando. Vai te ajudar a perder a gordura. Não só a gordura abdominal, mas toda a gordura. Então, se eu faço o exercício, se o meu metabolismo está mais acelerado, eu vou perder gordura de tudo. Por que a bochecha diminui? Porque eu tenho gordura aqui. Então, quando eu tô magra, nitidamente minha bochecha fica menor. Hoje eu me olhei no espelho e falei, nossa, tô bochechuda. Deu uma engordada. Porque tem gordura em tudo quanto é lugar. Então, quando a gente vai acelerando o metabolismo e perdendo gordura, eu perco de tudo. E uma coisa que é bem interessante a gente falar é que o exercício, ele ajuda a gente a perder principalmente a gordura abdominal. Muita gente não sabe disso e não acha isso porque, por mais que a gente vai perdendo, a barriga continua ali, né? A gente olha no espelho e fala, ai, minha barriga ainda tá aí, minha barriga ainda tá aí. Mas ela está, assim, diminuindo. E principalmente a gordura visceral, aquela gordura lá dentro. Que envolve mais risco, né? Que aumenta o risco, ela é a mais rápida de se perder. Então, a melhor maneira que a gente tem de saber se a gente está perdendo essa gordura é medindo a circunferência abdominal da barriga. Porque no rosto, no braço, a gente não consegue perder tanto. Mas a gordura da barriga, a gente consegue medir com a circunferência. Às vezes a aparência dela até tá ruim. Às vezes até fica um pouco pior, porque cai a pele, né? Enquanto você tinha uma pele esticadinha, quando você era barriguda, aí some a barriga, a pele cai. Mas, pelo menos, você garante que você está gastando aí calorias. Então, isso é fundamental, o exercício. A outra coisa é que a mulher tem osteoporose e ninguém fala aí no mundo em fazer exercícios de equilíbrio, tá? Então, há 2 anos atrás, né, quando não tinha pandemia, eu fui para os Estados Unidos e fiz um curso lá em Harvard que era sobre medicina, lifestyle medicine, medicina do estilo de vida. E nos intervalos, o cara que estava organizando, ele dava exercício de equilíbrio. Ele não punha a gente para andar, não punha a gente para pular, para correr. Ele punha a gente para fazer exercício de equilíbrio. Por quê? Nos Estados Unidos, óbvio, isso já está muito mais avançado. Aqui no Brasil ninguém fala disso. Mas a gente vai perdendo o equilíbrio ao longo dos anos. Se a mulher ficou sem exercício dos 40 aos 50, em algum momento, ela perdeu equilíbrio. Então, tem exercícios específicos que a gente faz de equilíbrio para recuperar isso daí. Por quê? A velocidade de aquisição dessa capacidade, vamos dizer que é o equilíbrio, é muito mais rápida do que a velocidade de aquisição do seu osso, né? Então, para você ganhar osso a ponto de dar uma mudança numa densitometria óssea, você leva 1 ano. Por isso que o médico já pede densitometria, às vezes, a cada 2 anos. Então, assim, o que eu tenho de rápido, imediato, trabalhar equilíbrio,
para que, se você tenha uma situação inusitada, você não caia. Se você tropeça em algo na sua própria casa, você não caia, você tenha esse equilíbrio. Até lembrei de uma cena aqui outro dia. Eu sou mega estabanada. Outro dia eu levei um tombo lá em casa. Quase levei, mas aí eu consegui me equilibrar antes de cair. Mas foi engraçado que eu agarrei na rede. Pensa bem, uma pessoa desequilibrada agarrando na rede para se equilibrar. Mas não caí. Então, assim, isso é importante. Então, eu acho que hoje a mídia vende muito exercícios que são de relaxamento, alongamento, o próprio Pilates. Mas a gente precisa também pensar em complementar esses exercícios, que são pilares também do meu método. A gente faz muito alongamento, mas a gente precisa complementar com exercícios com peso, exercícios aeróbicos e exercícios de equilíbrio, tá? Então, no método são esses 4 pilares, né? O aeróbico, o resistido, o alongamento e equilíbrio. E depende muito. Tem mulher que começa só por só precisa de força, já tem uma certa habilidade. Tem mulheres que começam só com alongamento, porque tem muita dor e não consegue começar. Então, assim, dentro dessas diferenças individuais, é para isso que a gente precisa. Aí tenho 2 alunas aí, a Patrícia e a Angélica. E a Angélica, as 2 modelos ainda do e-book aí do programa, modelos. Aí, a Patrícia, ó, caminhei, viu, professora? Isso mesmo, amiga. Muito bom. Então, pelo que você está falando, o ideal é a gente mesclar. Isso. Só que essa mesclar não é uma semana fazer um e outra semana fazer outro. Então é bem legal essa sua pergunta, Patrícia. O que a gente precisa é, assim, encaixar no programa o que é a sua prioridade. Então vamos pensar assim, uma mulher que está com pouca massa muscular, uma mulher que está com osteoporose. Qual é a prioridade? Exercício com carga. Na mesma semana, eu aumento o número de dias com exercício com carga e eu diminuo o aeróbico, o equilíbrio e eu diminuo faço menos, vamos pensar assim, dos outros 3 pilares. Então, é importante mesclar, mas dentro de uma semana eu preciso fazer tudo, tá? O que eu percebo das meninas, depois de um certo tempo, elas começam a parar de fazer os de equilíbrio. Por exemplo, fala assim, eu adoro de equilíbrio, mas eu não faço porque já está muito fácil para mim. Então, elas melhoram o equilíbrio, como eu falei, muito mais rápido. Músculo, o condicionamento cardiovascular mesmo do seu coração, seu pulmão funcionarem melhor, que inclusive saiu essa semana no estudo americano, que é o que mais evita óbitos por Covid, a pessoa que é ativa. Eu li isso. Com o sistema cardiovascular. Então, assim, exercício aeróbico, o exercício resistido, é muito importante fazer toda semana, tá? Então, assim, eu só tenho um dia da semana para treinar. Aí eu vou falar para você, faz só alongamento, então. Não adianta você querer fazer exercício com peso, que não vai te adiantar. O alongamento, a melhora é imediata. Mas precisa mesclar tudo. Obrigada aí, meninas. As meninas estão falando aí do método. Obrigada. Elas estão encantadas com o método, estão fazendo a propaganda aí. Depois daqui vai todo mundo para a sua live lá do YouTube. Ótimo. Deixa eu te falar, então, mas o ideal seria, então, todos os dias a gente fazer algum tipo de exercício. Esse seria o ideal. Se a gente for for ao longo de uma semana, a gente poder percorrer todos esses, né? Mesclar todos esses tipos aí que você está falando. Exatamente, isso é o modelo ideal. Nem todo mundo consegue, né? E uma coisa, assim, partindo desse princípio, que eu entendo que todo mundo está ocupado, muita gente está trabalhando muito mais do que presencial, né? Porque aí junta o nosso trabalho real com o trabalho da casa e a gente tá dentro de casa, tem que fazer, né? Então, o que eu fiz? A grande maioria das atividades do método são 20 minutos, que é o que a Angélica tá falando aí. São 20 minutos do dia. Então, se ela fizer 20 minutos da sequência de exercício de resistência, que é o que eu chamo de aula,
ela já matou o exercício do dia. Aí, sei lá, quarta-feira é um dia mais relax, eu consigo ter mais tempo. Aí ela faz, além da sequência da aula, ela faz também uma sequência de exercícios aeróbicos. Mas o ideal mesmo seria todo dia fazer um pouquinho, ou no mínimo 3 vezes na semana, tá? Se a mulher, assim, ela não tem 20 minutos, 3 vezes na semana para fazer por ela, é aquilo que a gente conversou no começo, assim, ela não é o momento dela. Ela não é a sua prioridade no momento. Não é. Não é, porque, gente, às vezes na cozinha, assim, a gente enrola e faz sei lá, você vai fazer um arroz, o arroz pode sair em 20, mas o arroz pode sair em 1 hora. Tudo depende do tempo que você se dedica ao arroz, concorda? Sim. Na realidade, tudo isso a gente precisa estabelecer como prioridade, né? Assim, nessa faixa etária, é importante que a gente se priorize, né? Porque senão fica difícil. Porque antes a gente tende a priorizar o outro, né? Porque são filhos, casa, marido, enfim. Cada um tem aí a sua carreira, cada um tem os seus. Mas chega num momento em que é meio que a gente precisa olhar para a gente, né? E aí ninguém vai fazer isso. A gente é que tem que se responsabilizar. Exatamente. E assim, eu nem acho que chega um momento, sabe? Na verdade, eu acho que em todo momento a gente pode tomar em qualquer momento da vida, a gente pode fazer prioridade ou não, né? Mas na menopausa, especificamente, o corpo grita. Eu falo muito isso com a Leila, né? A Leila que tá aí também, querida. Eu falo muito isso, o corpo grita. No livro da Leila, a Leila fala muito disso. Acho que ela é só paciente, né? Ela falou aqui agora há pouco, Vocês são amigas? Não. Você e a Leila ou não? Não. Então eu perdi a conversa, foi outra coisa. Mas assim, na menopausa o corpo grita. A mulher tem dor, se ela não cuida, ela se sente pior. A própria libido, que até então passava desapercebido, tipo assim, hoje eu não tô afim, mas beleza. Só que acaba sendo uma coisa meio que frequente. E não incomoda só a mulher, começa a incomodar também companheiro e companheira. Sim. Então, assim, é meio gritante, porque aí não é mais uma coisa só que você disfarça sozinho. É uma coisa que envolve outras pessoas. Então, a vida inteira eu acho que a gente tem que fazer prioridade da gente, ter um momento pra gente. Mas a menopausa, a gente é meio obrigada a fazer isso, né? Outro dia eu falei assim, o corpo fala, porque tem aquele livro, né? Aí ficou essa frase, não, o corpo fala. Eu falei, então, gente, o corpo fala, mas quando a gente não ouve, ele grita. Ele começa falando. Mas se a gente não der bola, ele grita, entendeu? Até a hora que a gente tem que parar para ouvir. E é o que a Angélica tá falando aí, ó. E aí a gente tem uma melhora não só da saúde, mas emocional, mental, até espiritual aí, né? Que é um momento nosso, assim, se você tá mais tranquila, se você tem... se você tá com tudo em ordem, as coisas fluem melhor, né? As coisas fluem melhor. Sim. A autoestima, ela assim, ela só vem quando a gente passa a olhar pra gente, né? Assim, é nossa. A gente precisa se cuidar, a gente tem que tomar a gente tem que tomar nos braços essa criança interior nossa e dar conta dela para a gente poder ter autoestima, senão fica difícil. E tem alguma atividade física que não seja indicada nessa fase, alguma ou que seja que a pessoa não deva priorizar ou que não funciona, enfim, tem alguma coisa que até que ser prejudicial? Eu não consigo pensar em nenhuma atividade física que seja prejudicial, assim, do mais light, vamos pensar um relaxamento aí com um alongamento, até um exercício super pesado, é tudo recomendado, sim. Só que cada tipo de exercício para cada nível de condicionamento de cada mulher.
Então, não é nem para cada mulher, porque muitas mulheres me procuram e falam assim, ah, eu não posso fazer, ou assim, será que eu posso fazer porque eu tenho um problema grave no quadril? Ou será que eu posso fazer porque eu tenho um problema grave na coluna? E toda mulher pode fazer, só que aí você vai ter que adaptar algumas coisas. Então, um dia eu vou conseguir carregar peso, eu tenho alunas aí que a gente começa com garrafinhas, mas aí vai se empolgando, vai comprando peso, ou mesmo usa garrafão, assim, até tem um stories hoje que ela falou, garrafinha não, minhas garrafas já estão tudo cheio de pedra dentro, já estou usando pedra para treinar. Então, assim, há uns 2, 3 meses atrás, ela não imaginava que ela ganharia esse condicionamento. Então, não tem exercício proibido, modalidade proibida. Como eu falei, no método eu juntei o que eu acho mais importante, principalmente para as mulheres que querem começar. Mas tem mulheres que já treinam, já fazem exercício pesado, e a tendência é ser progressivo mesmo. Se você não melhora, se você não aumenta a carga, se você não aumenta o ritmo da sua caminhada, mesmo numa yoga, se você não testa uma postura um pouco mais arrojada em algum momento, você não vai melhorar. Então, não tem contraindicação. A questão é que tipo de exercício você pode fazer. Existem vários programas na internet para quem já é avançado, né? O meu programa é para aquela mulher que está sem fazer exercício. Então, está sem fazer exercício, mas tem hernia de disco. Se o médico liberou, o fisioterapeuta liberou, pode começar. É para tirar mesmo do sofá. Eu brinco do sofá para o Menopausa Fit. Essa é a ideia. E aí é só progredir. Aí você faz o programa. Você pode continuar no Menopausa Fit, porque hoje a gente tem as combinações, ou as continuações, né? Que já tenho 2, já tenho 3. Mas você pode falar assim, não, eu vou fazer o Menopausa Fit para depois eu quero ir para uma academia. Já vi aqueles crossfit. Nossa, uma amiga minha foi fazer crossfit e se deu super bem. Estando adaptada a esse tipo de exercício, aí o céu é o limite, assim, não tem. O importante é aumentar. O importante é estar sempre avançando, né? Avançar, exatamente isso. Progredir, que é o que a gente quer. O corpo pede, seu corpo pede. Em algum momento você fala assim, não, isso aqui já não está mais fazendo efeito para mim. Então, a gente vai ensinando como que a gente consegue progredir para que sempre você tenha melhoras, né? Obrigada, Lu. Oi, Lu. A Lu chegou, minha aluna também. Seja bem-vinda. E tem idade, Bruna, assim, máxima? Tipo assim, tem limite de idade? Ou a qualquer momento, limite de tempo na menopausa? Ou a qualquer momento que a mulher se conscientize que, não, eu preciso movimentar o meu corpo, eu preciso fazer uma atividade física, e aí ela vai no ritmo dela começar? Não tem idade para o exercício. A gente tem, assim, na literatura, relatos de pessoas com 90 anos que começaram a fazer exercício. Assim, não tem. E muitas mulheres ainda falam, eu já passei da menopausa, eu posso fazer o seu programa? Pode, tá? Eu chamo Menopausa Fit porque é o nome e tal, mas não tem idade para começar. O que a ciência mostra, que quanto antes, melhor. Então, aquela mulher que fazia exercício já antes, fez exercício a vida inteira, essa mulher vai atravessar melhor a menopausa, ela vai ter menos risco de uma osteoporose, ela vai ter menos risco de um diabetes, uma hipertensão, porque ela já se exercitava. Mas, minha menopausa foi a semana passada, né? Tipo, há 1 ano e 1 semana eu percebi que eu não menstruo mais. Posso começar? Posso. Ainda minha menstruação está oscilando. Posso começar? Deve. Já não menstruo há 5, 6 anos. É o momento. O momento é o seu. E eu falo isso em tudo quanto é live, assim. Do cardiologista, ortopedista, passando pelo neurologista, ele vai te indicar exercício. Então, na verdade, a gente finge que não ouve em algumas épocas da vida. A gente dá alguma desculpa em outras épocas da vida. E agora não tem mais como fugir, porque mesmo que você tome hormônio, que você tome cálcio, que você tome vitamina D, que você tome, sei lá, uma pílula aí que alguém inventou e isso vai te ajudar. Se não fizer exercício, você não vai ter
tanta absorção, você não vai ter um osso tão saudável. Então, assim, eu tomei remédio para emagrecer. Beleza, você pode até tomar um remédio que te emagreça. Mas se você não treinar, você vai ficar flácida, pelancuda. Então, assim, não tem como fugir do exercício. Seja pela saúde, mas muitas vezes a pessoa que pensa só nisso, ela vai no medicamento, que é mais fácil. Seja pela estética. A estética, não tem jeito. Você pode fazer 1000 cirurgias plásticas aí, em algum momento. Tipo assim, você pode fazer a cirurgia no peito, na barriga, na bunda, no culote. O seu braço, você vai ter que treinar. Senão, na hora de dar o tchauzinho, já era. Senão o braço vai denunciar o resto. Então, exatamente. Então, assim, você pode... Tem cirurgia para tudo que é lugar, mas não tem cirurgia para o braço. A não ser, assim, você vai ficar com uma cicatriz enorme, que aí você vai ter que escolher o que é pior, dar o tchau e balançar ou mostrar a cicatriz. Então, assim, não tem muito como fugir, entendeu? E aí eu acho que é a percepção, é o momento. É que nem... aí tem gente falando que não tem como fugir de mim, né? Eu vou caçando vocês, né, meninas? Mas, assim, eu penso muito nisso, assim, porque eu sou normal, né, também. Que nem eu falei, agora deu uma engordadinha. E eu sou muito de ritual, assim, de ter marcos mesmo. Então, por exemplo, a dieta. Eu sei que eu preciso voltar para dieta. Não dieta, mas dar uma diminuidinha aí de umas comilanças que eu tô fazendo. Então, a gente fica programando, né? Então, assim, já marquei minha nutricionista. Hoje até fui remar com a minha nutricionista para já dar um... A gente se encontrou, eu falei, Raquel, vou lá, hein? Beleza. E aí você vai se organizando para a mudança. Você tem que ir no supermercado, você tem que acabar com o que tem de tranqueira na sua casa. E o exercício é a mesma coisa. Você tem que dar esse passo, a programação. Não, eu assisti a live hoje, amanhã é domingo, mas segunda-feira, de repente, é o dia de eu começar. E começa no seu ritmo, começa devagar, faz as mudanças necessárias para você ter esses 20 minutos aí no seu dia, né? Eu acho que isso é o mais importante. Sim, abre um espaço, né? Tem que abrir um espaço, que não é nem tão grande, é pequeno, né? E assim, depois que a gente começa e depois de um certo tempo, aquilo vira hábito mesmo, né? Aquilo fica muito mais fácil, né? O início é o mais difícil, né? É dar o primeiro passo. Mas depois as coisas vão se encaixando e a gente acaba achando brechas, né? Que a gente consegue encaixar. Mas tudo é a questão do querer, né? Exatamente. Tem que querer e tem que correr atrás. Senão... eu vejo. Às vezes algumas alunas mandam um recado para mim no direct, estou viciada no Menopausa Fit. Eu falo, nossa, gente, mais do que gostar, é um vício. E a gente acha que isso nunca vai acontecer, mas assim, a gente começa a sentir falta. É um negócio que vira parte, assim, fica um dia sem tomar banho. Você não aguenta, sabe? Então, essa é a ideia. Fazer disso um hábito que só vai te trazer coisa boa. Na menopausa, então, não tem como fugir. Não tem como fugir. É isso aí. Bom, eu acho que a gente já falou. Demais! A gente já seguiu aqui todo o checklist e mais um monte de outras coisas que não estava prevista, mas que são importantes, né? São coisas que a gente vai pensando na hora e vai falando. Então, assim, eu queria te agradecer muito pela atenção, pela disponibilidade. Assim, eu fico muito feliz em poder fazer esse trabalho de trazer pessoas, né, para a gente conversar, para a gente esclarecer, para a gente, enfim, para a gente estar junto, né? Que essa é uma forma que a gente tem de estar junto com essa mulherada aí que está precisando e crescer junto com elas. Então, eu vou deixar aí uns minutinhos para você se despedir, mas já vou logo agradecendo e dizendo que eu adorei, foi ótimo. Que bom, eu que agradeço, Paty. Eu só queria agradecer a presença das meninas aí, as minhas alunas, minhas amigas, simpatizantes pelo método, simpatizantes, muito obrigada. E você também, Patrícia, é uma honra estar aqui, é sempre muito bom aí a gente trocar figurinhas.
conte sempre comigo, né? Aos poucos a gente vai se conhecendo, mas conte comigo e a ideia é essa mesmo, que a gente possa cada vez mais ajudar mais mulheres, trazendo o que a gente tem, que é o nosso conhecimento, e isso é tão transformador, né? Então, só agradeço, obrigada meninas aí por toda a parceria aí durante a live. E às 18h15 eu vou fazer a minha live no YouTube. Para quem quer conhecer, quem quiser tirar dúvida, pode me mandar mensagem no direct também. Mas eu vou estar lá no YouTube falando especificamente desse programa de 2 meses que é o Menopower. Muito Isso, quem obrigada. ficou interessado aí já corre para lá. Tá bom, gente. Boa noite para vocês. Obrigada pela participação de todo mundo. E a live vai ficar gravada, tá? Depois eu vou te mandar o link, Bruna, também. Legal. Ótimo. Tá? Vou deixar Obrigada. a live gravada aqui no perfil. Tá bom? Beijo para todo mundo. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.